Olá, querido irmão, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com Yahweh. Eu sei que os dias não têm sido bons para o mundo, enfim, para nós. Mas nós temos a esperança em Cristo, nosso eterno Criador. Ele não dorme. Vamos ver o que é que vai acontecer. Bons dias prometem e eu tenho certeza que Ele, que é a nossa esperança, não nos deixará sós, não nos deixará solitários, enfim, não nos deixará sós. Então mantenha calma, mantenha fé e obedeça às orientações da OMS. Vamos chamar o Eterno para este lugar. Se não for pedir muito, vamos orar. Vamos convidar Cristo para este lugar. Realmente é uma situação que precisa todos os cuidados. Por essa razão, lhe convidamos a respeitar, a cumprir as orientações das instituições de saúde. Chamamos o Eterno para este lugar. Criador, obrigado pela proteção que nos dás neste momento. Estamos agitados, estamos preocupados. O mundo vive um momento sui generis, único. Mas temos certeza e fé de que não estás a dormir. E no momento certo, nos oferecerás o livramento. Temos certeza disso, não temos dúvida. Nosso Deus abençoe cada telespectador que estiver a assistir este programa hoje, agora. Na nossa estação de televisão, na internet, no Facebook, no YouTube e outras mídias. Que se redobre a bênção a cada angolano, não só os angolanos, nossos irmãos africanos. E não só os africanos, hoje também queremos ampliar o pedido para aquelas pessoas que criaste com amor e doaste seu filho gratuitamente. Queremos conversar. Nós hoje queremos falar dos caminhos da fé. Então venha nos ajudar a compreender, nos abençoe, esteja conosco neste momento em nome do teu Filho e único Jesus Cristo. Amém. Vamos falar de caminhos da fé hoje. Muitas pessoas aproveitam e utilizam a fé para ganhar dinheiro. Talvez seja por essa razão que muitas igrejas surgem. Há muitas igrejas no mundo. Enfim, essas razões, as razões que provocam essa amplificação. Enfim, todos os meandros desse tema, nós vamos conversar com o pastor e o pastor Agostinho que está aqui, o padre Isaac e o apóstolo Francisco. Mas antes vamos cantar, vamos ouvir música. O Cícero veio e ele vai abrir esse espaço musical. A música dele é top. Escuta aí com atenção. Cícero, boa música. Não me preocuparei por nada. Vou perseverar na fé. A paz de Deus que excede entendimento guarda o meu coração. Deus já proveu Ele mesmo, Cordeiro que desfaz a morte. Tomou meu lugar e me comprou para viver. Morte, morri em Cristo.
Estás bem? Obrigado. Bem-vindo. Muito Mas obrigado. essa música, fizeste aonde, irmão? Bem, eu estava em casa e aí eu comecei a meditar na história de Abraão quando queria sacrificar seu filho. E eu vi que quando Abraão quis sacrificar o filho, o Senhor o mandou parar. Ele apresentou um cordeiro que morreu no lugar de seu filho. Aí eu vi Cristo morrendo no nosso lugar. Em nosso lugar. Sim, sim, sim. E essa música aqui, produziste aonde, irmão? Bem, essa música foi produzida pelo irmão José Harmonia, Ok. o pianista, num dos estúdios lá na Petrangol. Petrangol. Está muito bem feito. Parabéns a esse rapaz aí. Muito feeling de baixo, e viradas de bateria. Gostei. Muito obrigado. Eu, quando recebi essa música, ouvi, fiquei fã já do Cícero. Uau. Gostei. E está gravado disco ou essa é a única música também? O que é que aconteceu? Ainda só tenho 2 músicas gravadas. Essa aqui é A Morte Morre na Vida e Espelho. Espelho. Sim, as Maravilha. outras Tem só 2, né? só tenho ainda 2. Depois passa aqui numa outra altura, passa aqui para cantar outra música. Deixa o número de contacto para ires cantar nos eventos. Estás aberto ou ainda não? Já estás aberto, não estás? Estás fechado? Como é que é? Estou aberto. Estás aberto? Número, irmão? Número 930 66 96 96 ou 934 788 583. Maravilha. Cícero, gostei bem. Yeah? Essa música eu vou ouvir ela na minha casa esse final de semana e essa música vai liderar o top lá em casa. Muito Parabéns, obrigado. já? Deus te abençoe, tudo de bom e bom trabalho. Muito Estamos juntos, agora vamos conversar. Eu vou chamar os meus convidados. Padre Isaac, o apóstolo Francisco e o nosso pastor Magalhães. Bem-vindos, padre. Não sei se em tempo de coronavírus vamos mais se dar mão, estão a dizer que não dá mão, nem sei mais, mas pronto, vamos sentar, tenham a bondade e bem-vindos, Padre Isaac, o nosso pastor Magalhães e o apóstolo. Padre, a saúde, vida, a família, a igreja, como é que estão os climas lá com os novos ventos lá dessa epidemia? Muito obrigado. Naturalmente que o clima é um clima de agitação, não há uma segurança total. Não é? Pelo que nós, como pastores da igreja, estamos a divertir as pessoas, as mamães, os mais vulneráveis, não é? Ok. Para que eles também tomem cuidados, a fim de que possamos continuar sempre no mesmo pé. Mesmo pé. Exato. Maravilha. Até o Papa na missa agora desse final de semana, ele normalmente faz as Nas reza quartas-feiras, nas quartas, sim, né? nas Ele faz quartas-feiras e na às praça. 12 horas, na Praça de São Pedro. Não aconteceu, teve Não que ser diferente. Pela Exatamente, primeira vez. né? Exatamente é isto. É um assunto sui generis. Sim, sim. Porque também já suspeitava aí de alguma coisa Sim, sobre... sim. É preciso todas as cautelas. Sim. Todas as cautelas. Então, exatamente é isto. Não está para menos. Não está para menos. de Não, forma não nenhuma. Está para menos. Exato. O presidente de Portugal, se eu não estou em erro, recebeu umas crianças e também suspeitou-se que havia, ainda não se confirmou, mas está uma coisa para se ter muito cuidado. Muito cuidado, exatamente é isto. O apóstolo, bem-vindo, apóstolo Francisco, a saúde, vida, a família. O apóstolo exerce sua atividade pastoral em que igreja? Ministério Embaixada do Reino de Cristo. Ok, bem-vindo. E eles assistem o programa? Ou Assistem sim. do padre eu já sei que eles estão lá, sempre ligados. Nós já assistimos, Então, sempre assistem? Ainda bem, então um abraço aí ao nosso pessoal lá da igreja. Será entregue, será Bem-vindo entregue. aqui na nossa casa. Muito obrigado. Pastor, como é que está a saúde? Graças a Deus. Muita gente no YouTube, principalmente no YouTube é onde mais se faz comentários. Eles estão sempre a pedir, olha, chama aqueles 3, é melhor virem. Ainda não conseguimos juntar os 3, já passou 1, já passaram 2, ainda não conseguimos juntar os 3, mas esse compromisso tem que ficar marcado nos próximos 3 meses, tem que vir aqui de novo. Amém. Glória a O Deus. YouTube está quente lá na conta, na nossa página do YouTube. é? Sim, o padre ainda não passou por lá, né? Às vezes tento pesquisar. Lá está mas- quente os comentários, tem muito comentário. Lá tem muito comentário. Então passem por lá. Mas bem-vindos hoje, convidamos-vos então para falarmos um pouco dessa questão da fé. A grande impressão que se tem é que a fé é um dos maiores negócios. Muitos fazem negócios com a fé das pessoas, se aproveitam, né, dessa necessidade que o ser humano tem de se religar para uns fazerem negócios,
Não sei se é por essa razão que há muitas igrejas, talvez devia haver só 3, 5, 4, 2, talvez não haja um número limitado, me parece que há aqui uma... amanhã também sugere-me entender que é para vou criar uma igreja de acordo com a minha interpretação. Posso, esse negócio da fé... rosto de Jaime, né? Padre, uma igreja assim. Padre, me parece que a fé, ela em si, permite vários cenários. Exatamente. Ela oferece ao ser humano vários cenários. Desde que eu creia, aceite, vários cenários. Isso não é um risco. Partindo do princípio de que o ser humano é livre, não é um risco. Ok, muito obrigado. Na verdade, nos últimos dias, há um fluxo, como se fosse de sangue, daquele doente que fala muito bem a Bíblia. No caso das igrejas. Algumas, na verdade, nascem com este objetivo de incentivar as pessoas a acreditar a Deus e resolver também seus problemas a partir do Deus, ou seja, de Deus, digo. Ok, mas também, de um outro lado, encontramos pessoas que se aproveitam mesmo da fé das pessoas, ou seja, da fraqueza. Hoje e nos últimos dias estamos a ver muita gente doente, de corpo e também de mente. Tanto doentes espirituais e doentes também corporalmente, se assim podemos dizer. E então, muitas igrejas, e até encontramos, assim no cômputo geral de pastores de igrejas, pessoas que parece que, mais do que pastor, é um quimbandeiro, não é? Que fala coisas, isto é para quê? Eu pessoalmente já vi uma minha tia que foi para uma pessoa, não é? Que se diz, não sei que tipo de igreja, não vale a pena citar o pregador, que começou a usar lâmina, pessoa como se diz pastor, a usar lâmina e não sei o que lá mais. Isto é para quê? Para motivar que essa pessoa acredite que essa pessoa é assim. Portanto, levava lá uma criança e lá a criança quis naturalmente lhe dizer que essa criança tinha alguns bichos dentro do seu corpo, ou um cabelo, ou uma boneca, assim, um boneco, se assim podemos dizer, enfim, tantos dentes. Portanto, um pastor que não incentiva a fé, mas incentiva como que é um espírito de feitiçaria. Isto usam para fazer acreditar as pessoas, mas nós, para podermos fazer acreditar as pessoas, como diz São Paulo, nós não precisamos mentir, precisamos mostrar a doutrina. Porque Deus sabe. O milagre que muitas vezes se fala nos últimos dias, o milagre acontece, mas o milagre não é uma questão que você chegou logo já é milagre. O milagre, e sempre a Bíblia nos ensinou, tanto as pessoas de renome na Bíblia, não é? E, portanto, temos o próprio Abraão, tudo fez pela fé, José pela fé, Esther, Raquel, tudo foi pela fé. Porque a fé também é diferente da magia. A fé liga-se à esperança. Quem tem fé, espera. E a nossa esperança é quem? É Cristo. Não existe esperança sem Cristo. Portanto, nós esperamos que Cristo, naturalmente, ele é que, digamos assim, é o intermediário entre os homens e o próprio Pai Celeste. Assim, ele conhece a nossa realidade. Então, ele pede por nós, ele nos concede a graça, ele pode, ele tem poder, nos concede esta graça. Portanto, devemos nos despir dessa coisa de mentir às pessoas. Mas sim, indicar, olha, minha irmã, eu te ajudo, vou orar, como pastor da igreja, vou orar para si, para a tua família, mas também você também ajoelha. Isso sim, estaremos diante de Deus. Agora, pastor, como pastor, você começar a vir com algumas artimanhas, porque sou pastor, sou apóstolo, sou A e B. Isso não existe. Existe a fé que espera, e essa fé que também conduziu profetas, porque também antigamente existiam profetas da corte, profetas profissionais, profetas também falsos. Sim. E nos últimos dias também existem essas pessoas. Sim, bem, para não te falar sozinho. Não, tranquilo, esteja à vontade. Aqui, a nossa ainda temos tempo. Exatamente o pastor Agostinho, essa questão a minha pergunta insiste, me parece que a fé em si é um bom negócio e por causa dessa necessidade, dessa carência que o ser humano tem mesmo, isso é natural, é uma condição da nossa humanidade de se religar
com o Criador, me parece que há pessoas que se aproveitam. Não acha que deveria haver instituições que regulamentem, não estou falando de instituições do Estado, mas a nível das próprias sim, instituições eclesiásticas que coordenassem isso também para não criar essa desordem, porque há bairros aqui em Luanda não só, em Benguela, Bié, Uambo, é generalizado que de 2 em 2 metros tem uma igreja. Ok. Não, deste ponto de abordagem, antes de tudo eu queria fazer uma narrativa. O que acontece? Oséias 4:6, ele vem explicando a situação que se vive atualmente. Ele diz assim: o meu povo é destruído ou se perde porque lhes falta conhecimento. Qualquer sociedade que não estiver educada, esta sociedade, com facilidade, ele é desviado do verdadeiro caminho. O que é que muitas das vezes acontece? Por exemplo, estamos aqui a falar da palavra fé. A palavra fé, do itinerário hebraico arcaico, ele provém de 3 letras, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, depois temos a segunda letra, que é o Mem, e depois temos a terceira letra, que é o Yud. Okay. A palavra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela quer dizer boi. A segunda letra, Mem, quer dizer água. E a terceira letra, que é Yud, ele quer dizer mão. O que é que nós conseguimos perceber nisso ali? A fé é um processo em que alguém que não acreditava num Deus eterno, capaz de fazer todas as coisas, por meio do conhecimento que lhe é pregado, porque a fé é produzida por causa do Evangelho. Sim. A Bíblia diz no livro de Romanos 10:17, de sorte que a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, o que é que acontece? Por que estamos a viver essa realidade? Primeiro, o povo em si, na história da igreja, só a partir do século XVI é que o cidadão natural passou a ter contato com as escrituras de Deus. Então, desta frente, aqui em Angola estamos a sair há pouco tempo do colono, né? Há 40 e poucos anos que estamos a sair da época colonial. Então, temos ainda uma sociedade que não é educada, nem em valores sociais. Então, mas a falta de educação é que faz com que haja essa proliferação. Vou lhe fazer perceber. Porque alguém, para poder te mentir em alguma coisa, é preciso que você não conheça. Se eu aparecer aqui com alguma coisa, dizer que isto é amarelo, só vou conseguir te convencer que isto é amarelo se você não conhece o que é de fato amarelo. Então, o que é que muitas das vezes tem sucedido? Nós temos uma sociedade em que o povo não consegue distinguir o verdadeiro de Deus com o que é falso. Por isso é que Jesus, quando veio aí em João, a partir de 8, 31, 32, ele disse: ó, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria... O pastor ainda vai ter tempo. Nós vamos ter tempo. Isso aqui, esse tema aqui... eu já queria perguntar uma coisa no apóstolo e me ficou já mesmo essa pergunta. Apóstolo, acha que muitas pessoas se intitulam pastores de igrejas, criam suas próprias igrejas, onde eles são os líderes? Qual é a sua visão em relação a isso? Por quê? Porque surge muito... Você vê pessoas assim, eu sou pastor, pergunta assim, mas qual é a tua história? Você está onde? Porque o que se escuta é, você é pastor, olha, estudei no seminário X, vim no seminário Y, mas isso também tem que ver com essa falta de monitoramento institucional? Bom, antes eu gostaria de tocar neste ponto. Cristianismo parece ser a única fé que levanta muitas situações. Nós precisamos ver que temos outras religiões no mundo, não é? E elas também estão a proliferar-se por aí. Mas parece ser alvo de crítica a fé cristã. A fé cristã parece estar a ser impedida, parece se levantar motivos para que ela não cresça, para que ela não prospere. Mas nós vemos outras religiões, temos o islamismo aqui em Angola que quer tomar isso, temos o islamismo em outros países crescendo e querendo ganhar o mundo.
o islamismo quer ganhar o mundo. Sim. Eles estão focados e determinados nisso, não é? Então, o cristianismo, se não se proliferar, como se diz, ela vai fechar-se. Não vai ter a expansão que devia ter e alcançar os objetivos. Então, eu acredito que este é um mecanismo de Deus para levar até os confins do mundo a fé cristã, o nome de Jesus Cristo. Várias igrejas? Esses pastores que levantam-se por aí, como se diz. Deus inspira homens. Deus move-se em homens. Deus fala para homens. Veja só, a Bíblia fala que dentro da igreja havia os diáconos. Mas esses diáconos depois, chegou uma altura, levantaram-se e foram, saíram pregando o evangelho por ali. É desse jeito que a igreja expande-se. Mas precisa abrir outras igrejas? Não devia, isso até por si é bom e faz uma colocação interessante. Isso é quase inevitável, porque o próprio Paulo fala. Por exemplo, os outros grupos religiosos, como os muçulmanos e outros, não têm ramificações dentro deles. O cristianismo é quase dos únicos que dentro dele tem mais de 1 milhão. Nós somos muitos. Não sei o que, romano, 1 milhão. Isso não é de hoje, nós encontramos isso na Bíblia. O próprio Paulo disse que ele não veio construir sobre o fundamento do outro. Havia outros que saíram pregando o evangelho por ali. Paulo foi, depois chegou uma altura que o próprio Paulo e Barnabé seguiram caminhos diferentes. Então, isso é... Mas sem fugir à doutrina, não? Sem fugir. O importante é isso, é não fugir à doutrina. Porque os caminhos de Deus não conhecemos. Nós não podemos determinar como Deus está a se mover, como Deus deve alcançar seus objetivos. Não podemos determinar. Óbvio só, Paulo disse, alguns pregam Cristo por inveja, outros para prejudicar Paulo. Paulo disse, isso não me importa, desde que preguem Cristo. As motivações muitas vezes para Paulo não eram o objetivo, mas que Cristo fosse conhecido. Então, esta é uma maneira de fazer com que Cristo chegue aos confins. Quando Paulo encosta-se no grupo dos discípulos, ele precisou ser apresentado. Certo. Esse é um detalhe interessante, porque embora Paulo tinha um ministério independente, mas sem fugir à mensagem original de Cristo, mas ele precisou desse apadrinhamento para dizer, olha, este é um do nosso, prega aquilo que nós pregamos e ele vai fazer um ministério separado. Não é um pouco diferente daquilo que tem se assistido aqui? Eu discordo do apóstolo e queria a brominha. Jesus andava com seus discípulos, mas os discípulos viram lá alguém que expulsava, que não andava com eles. Expulsava demônios, curava doentes. Os discípulos foram até com Jesus e disseram, olha aquele homem, ele está expulsando demônios em teu nome, vamos lá pará-lo. Jesus disse, não façam isso. Quem não é contra mim é por mim. Mas eu compreendo. Mas não andava com eles, não era discípulo de Jesus. Certo. Eu compreendo a preocupação apresentada, até porque nós todos que somos pastores não estamos ausentes deste fenômeno que tem acontecido na nossa sociedade. Só que 1 Coríntios 5, capítulo 2, ele diz que as coisas espirituais compreendem-se espiritualmente. Claro que há uma proliferação, mas nós até não devíamos chamar proliferação. Há uma desorganização. Que Cristo deve ser pregado, porque a mensagem do Evangelho em Mateus 28, a partir de 19, ele diz até os confins da terra. E a Bíblia está nos dizer que quando todo mundo receber a palavra de Deus, então virá o fim. Mas agora, é como nós estamos a fazer a desorganização, aquele exemplo que, por exemplo, falaste de Paulo. Paulo, quando ele vai para a igreja de Jerusalém, ele encontra os 3 que ele chama os pilares da igreja, que eram Pedro, Tiago e João. Abençoaram ele e Barnabé, porque a Bíblia diz, haviam profetas e doutores na igreja, livro de Atos, e quando estavam a orar, o Espírito Santo disse, separa-me Barnabé e Paulo para uma outra missão. Toda a missão que eles executaram fazia parte do corpo unificado de Cristo. Agora, o que nós temos visto na sociedade é aquilo que a Bíblia também vai nos dizer. De fato, devíamos ter mais organização. De fato, não devíamos estar a trabalhar conforme estamos a trabalhar. Mas deixa-me lhe falar que as coisas espirituais são mesmo espiritual. O que é que sucede? A Bíblia diz que Deus saiu, foi para o seu campo, de manhã, semeou o quê? Trigo, no seu campo. E quando ele vai para casa, estou aqui a usar uma alegoria. Sim. O inimigo vem de noite e faz o quê? Semeia joio. E a característica do trigo e o joio, quando eles são pequenos,
eles parecem ser a mesma coisa. Exatamente. Mas na medida que vão crescendo, vai se notando que o joio é muito mais violento do que o trigo. Por isso é que nós vemos que aqueles que nós chamamos falso, não porque são falsos de pessoas, mas porque adulteram a doutrina verdadeira de Cristo. Por exemplo, aquilo que o padre estava aqui a dizer, nós também conhecemos, e é uma realidade não em Angola, mas a nível do mundo, que muitos pastores manipulam a palavra de Deus para alcançar os fins que desejam. Eu acredito que já nem devem ser chamados de pastores. Vamos ao intervalo. Vamos voltar já. Vamos voltar já. Ok, o padre amém. só falou. Eu tenho umas perguntas ao padre. Padre, antes de irmos ao intervalo, a Igreja Católica, no senso comum, disse que é a primeira igreja. É o que se diz, a igreja. Muitos que não tiveram acesso. A primeira igreja é a dos primogênitos. Não, sim, eles não têm acesso depois. Mas o senso comum diz, não, só há duas igrejas, a igreja católica e a protestante. É isso que se diz, para quem não tem um conhecimento um pouquinho mais amplo. Okay. Mas então a minha pergunta ao padre qual é o sentimento não do padre como pessoa, mas assim, para um católico, qual é o sentimento que tem depois de olhar para o lado e perceber que depois do protestantismo se criou N ramificações? Há uma preocupação vossa, há um sentimento de preocupação, tranquilidade, qual é? Eu vou ao intervalo e depois o padre vai me responder essa pergunta. Ok, sem problema nenhum. Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV, esse é o programa da família, o programa dos angolanos. E nós estamos aqui todos os sábados e domingos, às 7 e às 19, para lhe poder trazer boas informações sobre o Eterno, sobre o nosso Deus. Nós fomos ao intervalo e eu tinha lançado uma pergunta ao padre, a pergunta está válida. Padre, tem a palavra. Ok, muito obrigado. Sobre aquilo que, qual é a preocupação da Igreja Católica? A Igreja Católica, na verdade, tem uma boa sensação, não devo dizer, porque isso também podemos encontrar na Escritura Sagrada. Portanto, temos em Mateus 16 a 17 até 18. Sim, onde se diz que Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós somos daquelas pessoas que estamos sempre em sintonia com aquilo que é, com aquele que é, digamos assim, o pilar da igreja, não é? Que é Pedro. Sim. E tudo aquilo que esboçar Pedro sobre como ancião, não é? Pedro é ancião da igreja, e na nossa igreja é representado por Papa, não é? Como ancião, e a continuar essa missão da igreja, porque a missão da igreja não morre no tempo, continua sempre. Então, nós temos esta grande missão também, a partir dessa própria igreja, não é? Que se fundou sobre Pedro, que é rocha, fazer também prevalecer esta própria igreja no tempo. Ok, a nossa preocupação, nós não estamos preocupados com a verdade. Na verdade, a nossa preocupação é a verdade. Nós podemos olhar hoje para as igrejas que estão surgindo, claro, podemos olhar. Na verdade, o que nos preocupa não é o surgimento das igrejas. Talvez aí seríamos egoístas, não é? O que nos preocupa é, naturalmente, a verdade que essas igrejas levam. Só que, na verdade, também, nós encontramos realmente, porque estamos olhando, não é que surgindo uma igreja de um lado ao outro, nós ficamos preocupados, não. Que surja um dom, que seja de Deus, para nós é válido. É válido, sim. Mas só há uma coisa que nos preocupa. O que nos preocupa é a verdade daquela igreja que vai surgindo aí. E, como bem dizia o nosso querido Jaime, igrejas existem que se aproveitam da fraqueza. Pastores existem que se aproveitam da fraqueza. Não quando só a criança... também, né? Sim, bem, o padre é pastor, pois não? Ah, pronto. Não,
queria fazer essa referência só para mostrar que é o genérico. É genérico. Não é Sim, parcial. o padre, para os que não sabem, como assim dizia o pastor, o padre é pastor. Certo. O padre Ok? também é um pastor. O padre é pastor, mas o pastor não é padre. Exatamente é isto. Exatamente Qual é a é. diferença? Não, no outro foro vamos explicar. Vamos Isso é para verdade. cá, Ok. vamos para cá com o padre Isaac. Exato. Muito bem. O que nos preocupa, nós somos naturalmente arcabouços da verdade. Nós fomos instituídos para levar a verdade, não para fazer morrer. Essa própria verdade é Cristo. Cristo que é pregado na Escritura. Mas essa Agora, verdade, padre, sim. essa verdade é relativa. Não poderia ser. Não deveria ser. Não, por quê? um momento. Por quê? Aceite a pergunta, por quê? Quem abre uma igreja, qualquer pessoa que abre uma igreja, parte do princípio de que ele está a pregar a verdade. Ninguém sai pregando, Um momento só. ninguém sai dizendo que eu estou a pregar a mentira. Exato. Ok. Como fica? Um momento. A verdade, quanto verdade, eu isso já uma vez critiquei também um amigo, que a verdade não pode ser relativa. Não. Só existe uma verdade e essa verdade deve estar em sintonia sempre com a mente. Portanto, o objeto com a mente, não é? E isso é que se chama conhecimento. Quando nós temos conhecimentos, este próprio conhecimento nos livra. Nós podemos ir lá para a segunda carta a Timóteo, não é? Segunda carta a Timóteo, 4 ou 2, exatamente isto. Portanto, a verdade nos liberta. E como é que vai nos libertar? Nós também temos que ter um senso, não é? De podermos olhar, de podermos verificar se aquilo que está a se falar é mesmo realmente uma verdade. Pois que se assim não for, naturalmente, uma pessoa não pode abrir uma igreja porque estou pregando a verdade e essa verdade é relativa. Não pode ser de forma nenhuma Por isso é que aquela hora no princípio, eu disse que para que o povo não seja levado no mau caminho, é preciso ter conhecimento. Por exemplo, o livro, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 4, ele diz assim: e a vontade de Deus é esta, que todo homem venha ao conhecimento da verdade. Por isso é que Jesus apresentava a verdade, porque lá em João 8, a única coisa que Deus padroniza que Satanás é o pai. É o pai de quê? Da mentira. Para descobrir a verdade, é preciso conhecer a verdade. Aqui que o padre disse, os gregos dizem que a verdade é a filosofia, mas a Bíblia nos narra que a verdade é uma pessoa. No caso, é o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, quando um pastor começa uma igreja, normalmente os americanos têm dito assim: quem começa algo estabelece as regras. Sim. E Deus é que começou. Por isso a Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará. Aceita uma pergunta polêmica. Ok. No livro de Lucas, Jesus estava crucificado na cruz com os dois ladrões, um de cada lado. Certo. E ele disse que te digo hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso que ele disse. Certo. Sim. Alguns eruditos do Novo Testamento dizem que ali tem uma vírgula. O correto é: te digo hoje mesmo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas quando se traduziu a Bíblia, abrogou-se a vírgula e então ficou um sentido de que sem a vírgula, deu-se a interpretação de que naquele dia, exatamente naquela sexta-feira que Cristo morreu, aquele ladrão foi na cruz com Cristo. E então há a pregação que surge de várias igrejas, várias pessoas é que o ladrão está no céu. Não, o ladrão não foi, o ladrão está aqui, porque lá tinha vírgula. Okay. Está a ver a minha preocupação? Estou a ver. O que de fato é a verdade para este cenário? Vamos passar para os eu queria fazer um comentário. E eu tive um professor no seminário que estudou grego, não é? Sim. Independentemente da vírgula, eu não estudei muito assim o grego, não é? Mas a partir daquilo, e quando a gente chega nessas partes das polêmicas, a gente para, não é? Sim. E um versículo pode ser estudado mais de 2 aulas, ou 5. Exatamente. Ok. Mas nessa parte aqui, o professor doutor teria dito assim: lá tinha uma partícula que se chama nuni. Hoje, o advérbio de tempo, hoje mesmo, não é? Sim.
hoje mesmo. Portanto, aqui se tira a possibilidade que seja num outro momento. Hoje mesmo estás comigo no paraíso. Portanto, aqui vemos realmente, aqui se manifesta também o poder do próprio Cristo, não é? Estás comigo no paraíso. Independentemente desta vírgula da qual eu não tenho domínio, devo dizer, não tenho domínio, e essa é a minha verdade, mas a partícula nuni, quer dizer hoje mesmo. Estarás. E o que faz com que Cristo diga aí essa parte, esta verdade para aquele ladrão? Porque sabemos muito bem que haviam aí dois. Sim. Só que isto é uma consequência de uma atitude, não é? E este ladrão, portanto, o outro, ele refletiu muito bem e viu que Jesus estava sofrendo de forma injusta. Mas entre os dois, e foi o primeiro que disse assim, não é? Ô Jesus, mas tu também estás aqui na cruz, assim, uma linguagem assim nossa, não é? Estás aqui na cruz, por que tu não nos salva? Como que é blasfemar a pessoa de Cristo? Mas ele disse, olha, nem devias ter um pouco de cuidado ao falar desta pessoa, porque esta pessoa, nós estamos aqui porque roubamos. E tu e eu estamos aqui, ou seja, tu e eu estamos aqui porque roubamos, mas este aqui está de forma injusta. E por isso, tomando a palavra, Jesus vai dizer assim. Não, ele ainda acrescentou. Ok. Quando entrares no teu reino, lembra-se? Lembra-se, exatamente isso, muito obrigado. Quando tu entrares no teu reino, lembra-se de mim. E aí onde Jesus agora vai tomar a palavra, entre aspas mesmo, literalmente, tu hoje, não é? Estarás comigo? Ou tu estás comigo? Jesus só foi depois de 30 dias, não? Portanto, no paraíso. Não, aqui, essa é outra interpretação. Não, é outra interpretação. Vamos lá ver. O que é o reino de Deus, afinal? Então vamos nos assentar ali. Depois vamos no outro ponto. Eu tenho muitas perguntas. Deixa-me só passar essa ideia. O que é que afinal significa o reino de Deus? Reino de Deus, quando você diz reino de Deus, estás comigo, significa estar no estado de graça. O reino de Deus, tu se estiver no reino de graça, ou seja, no estado de graça, estás no reino de Deus. Por quê? Não existe reino de Deus sem que primeiramente você tenha testemunho, a tua vida seja um testemunho. Se a tua vida não tiver boas coisas, o que é que vai nos declarar que você vai estar no reino de Deus? O reino de Deus não é uma coisa que vai acontecer que você está no outro sítio. O reino de Deus, sim, começa com os teus bons hábitos. Podemos que se chama virtude, bom hábito. Então aquela vírgula existe ou não existe? Fiquei na dúvida. Não, eu estou a dizer que, humildemente falando, eu não sei dessa vírgula, por isso eu comentei a partir daquilo que eu sei, daquilo que eu saiba, sobre a partícula nuni, que nos leva a esta interpretação extensiva. Eu vou pegar no que o padre disse, e ele disse que o professor doutor, pela graça de Deus, a Bíblia fala dos 5 ministérios. Eu, por acaso, sou doutor da igreja por dom e por formação. Nós, quando falamos de Deus, o problema é que o conhecimento humano que o ser tem a respeito de Deus é muito limitado. Por exemplo, eu vou lhe dar uma essência. Com vírgula e sem vírgula, deves ter uma percepção de quem é Deus. Se a Bíblia diz que não havia absolutamente nada no universo. Imagina o vazio do vazio do vazio do vazio. O que é que resta? Absolutamente nada. Quando Deus parte do pressuposto da criação, e aqui não estamos a falar do planeta Terra, porque o planeta Terra é um dos bilhões de planetas que Deus criou. Quando Deus cria o universo, a parte visível, porque em Colossenses, desculpa, só tem um, em Colossenses 1, a partir do verso 14 e 15, vai dizer que em Cristo foram, entenda bem, em Cristo, quer dizer nele mesmo. Sim. Em Cristo foram criadas todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis. Então, todas as coisas, Deus quando criou o universo, como não havia partícula, não havia nada, Deus não é aquele que manipulou a matéria, não. Deus criou todo o universo baseado em quê? Nele mesmo, porque ele era a única matéria que existia. Mas aquela vírgula... Aquela vírgula tem um sentido. Direito, por exemplo, Deus absolutamente... Uma das características absolutas de Deus é a onipresença. É um dos atributos absolutos de Deus. Onipresença,
onipotência e onisciência. Ele, estando na terra, ele absolutamente pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O que Cristo queria dizer na cruz era o seguinte: porque o corpo de Cristo é quem seria martirizado na cruz. Mas Cristo não é carne apenas, é um espírito que se encarnou. E na dimensão espiritual de Deus, Ele está em todo lugar. Por exemplo, nós estamos aqui na Palanca TV. O apresentador fez uma oração. Disse que Deus, mesmo que tu não lhe chamasses, Ele está aqui. Então, se Ele está aqui, com vírgula ou sem vírgula, Ele pode estar no céu. Não, mas a minha questão, pastor, a minha questão é em relação à interpretação. Agora, a não questão da exatamente interpretação, ao poder ou à capacidade dele. Agora, a questão da interpretação. Porque essa interpretação é isso que estamos a falar, gera a educação. essa interpretação gera cenários. Gera cenários. Esses cenários fazem com que a verdade que o padre entende ser verdade, para mim não é verdade. Sim, por uma vírgula. Mas então a minha pergunta é exatamente essa. Eu vou ouvir um pouco o apóstolo. Então, por que Jesus disse que eu sou a verdade? A verdade é Ele. Jesus disse eu sou a verdade. Sim. Não é? Então, o único caminho que todos devemos seguir é Cristo. É Cristo que devemos seguir. Se seguirmos Cristo, estamos na verdade. Embora havendo uma ou outra interpretação ali, não é o que nos separa, não é o que cria divisão entre nós. Mas isso faz com que tenham muitas igrejas, padre. Não, mas não é haver errado. muita igreja não é haver Não é divisão. Não é errado. Não é errado. E o as corpo pessoas, tem vários membros. E os fiéis, os filhos de Deus que acreditam numa mensagem de um pastor que prega numa pessoa e lhe diz que, olha, eu para te curar tenho que colocar a mão não sei aonde. Okay. Como é que fica? Não, tá bem. Isso entra o que o nosso irmão esteve a falar. As pessoas não têm por que ser enganadas. A menos que eles... Porque sabe o que acontece com o ser humano? O ser humano não procura entender o porquê das coisas, não busca o conhecimento, não é? O meu povo sofre, o meu povo é enganado, o meu povo está perdido por falta de conhecimento. Agora, uma coisa que precisamos ter em conta, é impossível parar isso. Esses pastores. Jesus disse, virão falsos profetas, virão muitos falsos por aí. Então, se ele disse que virão, quem vai parar? E até ele acrescenta, ele disse, olha, eles vão fazer tantas coisas que, se possível, enganariam os escolhidos. O que é que tem que acontecer? Você, por exemplo, hoje o cristão, depois de 10 anos de igreja, se ele pergunta, já leu a Bíblia completa? Nunca li. Como é que ele vai conhecer a verdade para se livrar da falsidade se ele não tem contato? Por que que Deus deixou a Escritura? Por exemplo, lá no dia do julgamento, ninguém vai dizer, olha, o meu pastor é que me enganou. Exatamente. Por quê? Porque Deus deixou a própria palavra. O único livro no universo que o autor está presente é a Bíblia. A Bíblia é o único livro, por exemplo, em Jeremias 33:3, Deus diz assim, olha, clame a mim e responder-te-ei. Falar-te-ei coisas que não sabes. Ele diz assim, se alguém se acha na falta de sabedoria, pede-me e eu lhe darei. Quando você tenha, por exemplo, eu para ser doutor da ciência, vamos supor um engenheiro, eu sou arquiteto de formação. Desde o princípio de formação, são 20 italianos, só para ser um arquiteto. E você quer ser um cristão de fato, o que Jesus disse? Permaneça onde? Não é no culto, é permanecer na minha palavra. Quando você conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, mesmo que não seja toda ela, mas um ano da tua vida você já estudou aquilo que Deus deixou a Bíblia para te orientar. A fim de que todos os falsos, por exemplo, nunca vamos conseguir acabar com os falsos. Porque a multiplicação do joio no campo do trigo é muito extensiva. Agora, o que é que vai acontecer? Eu não preciso andar atrás do pastor e dizer, olha, aquele é o falso. Mas a ovelha precisa conhecer o que é verdadeiro. Quando o membro conhece o que é verdadeiro, se cada cidadão angolano conhecesse o que é a verdade, poderia vir Satanás tentando lhe mentir, ele não cairia na mentira, porque ele conhece o quê? A verdade. E esta verdade não está oculta. Não está oculta. O próprio Jesus disse que ela foi oculta aos sábios e entendidos e revelada aos pequeninos, revelada aos simples. As igrejas hoje estão se curando. Todo mundo pode chegar. Ok. Isso depois... Sim, padre. Bem, na verdade, estamos a questão aqui da vírgula. Que, na verdade, a vírgula
nós essa sabemos nos muito atrasa, padre. Se calhar Não, a não nos questão Mas isso é importante, O porque isso tem que objetivo. ver com Aqui a o objetivo. interpretação. O fenômeno Até, hoje... um momento só. Aqui até o pastor dizia que não é necessário que existam tantas igrejas assim que... Mas aqui devemos... Falou da questão dos membros do corpo, não é? Mas o corpo é regulado, os membros são regulados por uma cabeça. Certo. Sim, sim. Portanto, a cabeça, e nós definimos a cabeça, Jesus Cristo como a cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, ele coordena. Assim também como o nosso cérebro. Portanto, o nosso cérebro está aí na cabeça, aí dentro do crânio, para regular portanto, o movimento de cada membro. É uma ciência agora. Estou a pensar que estou a fazer assim. Estou aqui a disparar, estou aqui a fazer esse gesto de retórica, enfim. Portanto, os membros não podem de qualquer jeito se ordenar por si fazer alguma coisa. Trabalham independente. Sim, sim. Por Mas, isso aqui por exemplo, quando a boca. Terminar o padre quando nós aqui refletimos sobre a questão de portanto, fazer esse paralelismo que os membros devem existir e fazer o que quiserem, não. E, portanto, esses membros são as igrejas, enfim, não pode ser assim. Nós, como pessoas que acreditam em Deus, e hoje o tema é precisamente a fé, devemos ter, na verdade, o cuidado. O cuidado de ver se o nosso conhecimento sobre Deus se adequa àquilo que o próprio Deus quer. Só que, na verdade, na vida prática, não é? Na vida prática, o homem acaba por fazer uma coisa que está fora do pensamento do próprio Deus. E é aí onde nós falhamos. E é aí onde o nosso querido Jaime vai perguntar se ainda, sobre o fenômeno das igrejas, se o que estão fazendo são boas coisas ou não. Praticamente é aqui nós devemos ter a santa humildade de que, na verdade, aquilo que certas igrejas fazem, não é? Algumas igrejas fazem, os pastores fazem, naturalmente aquilo não é correto. O correto é prevalecer na palavra. E esta palavra agora, o que tem sido difícil é precisamente cumprir esta palavra que diz assim: eu sou a verdade e a vida. Para nós é difícil. Portanto, como homem, esta palavra cumpri-la é bastante difícil. Mas é possível. É possível. Aceito só uma pergunta. Certo. Uma igreja é construída num bairro. Os nossos bairros aqui estão muito aglomerado de pessoas. Exato. Com o trabalho de urbanidade, não, enfim, os arquitetos, ainda bem que tem aqui um arquiteto. Os arquitetos não trabalharam. Essa é a verdade. Trabalharam. O governo angolano. Não vamos aí, pastor. Pastor, não vamos aí. Pronto, os arquitetos não lá. trabalharam. Okay. Os bairros, é aquela confusão que já conhecemos. Surge uma igreja. A igreja, eles começam a fazer culto. Certo. As igrejas estão muito próximas das casas de cidadãos. Certo. Começam a fazer culto às 7, até 23 horas ainda estão lá, fazem madrugadas a cantar, a louvar. Não tem sistema sonorizado para permitir que o som não incomode outras pessoas. Okay. Isso também não acaba sendo um mau testemunho da igreja para com a sociedade? Acaba sendo, é isso que estamos a falar. Aceita mais uma pergunta para responder, já porque já estamos a finalizar, depois vamos fazer uma volta. Okay. Esses escândalos, o pastor, ele tem poder para fazer curas, ou o apóstolo, me corrija se eu estiver errado. Ele chama as pessoas, se fecha lá num quarto, primeiro começa a curar, depois, usando a palavra do Senhor, começa a prevaricar. E isso não é um comportamento exclusivo de igreja, é comportamento do ser humano, mas assistimos isso. Do ser humano. Assistimos isso, eles usando o nome da igreja. Okay. Padres estupram crianças, Jesus pastores chamam a Bíblia diz que violam as alguns senhoras porque vamos fazer curandeiro. Um outro pastor pegou uma senhora e disse: olha, eu para te curar tenho que me envolver sexualmente. Por isso tudo não é um mau testemunho que vamos dar? Usaram título de pastor. Hoje o curandeiro, por exemplo, há 10 anos atrás, ainda tínhamos os curandeiros no bairro. E ainda temos. Entenda que a cultura angolana, como Mas dizem, isso né? é Angola, não? Pronto. Não, isso não é só Angola, mas o que estamos a dizer, estamos a falar da nossa localidade, né? O que é que muitas das vezes acontece? Nós, africanos, tínhamos nos matos, nas nossas localidades, que o Soba era uma autoridade, até o governo reconhece isso, como uma autoridade tradicional. Ontem mesmo, aqui não é permitido falar a outra exposição, num dos canais de Angola, estava a ver uma reportagem de alguém que dizia
as sereias realmente existem, por isso é que os da ilha fazem os tais rituais, fazem não sei o quê, queres uma cura, vai para ali, vai para ali. Nós sempre fomos uma cultura que consultamos nossos deuses africanos, que são os curandeiros. Só que com o avanço da igreja, os curandeiros mudaram de posição. Hoje já não usa pano, hoje usa gravata. E hoje, para ter mais aderência, virou pastor. Nós temos que entender que no campo onde Deus semeou o trigo, o joio vai entrar. Foi semeado. Nós não estamos a lutar contra uma autoridade qualquer, o que Jesus disse? Não arranque o joio antes do tempo. Deixa que eles cresçam. Deixa que cresçam. Para que no tempo da seara, agora o que vamos dizer? Dá-se o caso, se tentar arrancar o joio antes do tempo, vai arrancar o trigo também. Que é a semente verdadeira. Concordamos que, por exemplo, por isso é que eu falei a questão da educação. Para mudar uma nação, para mudar até um pastor, nós temos muito pastor, de fato tem o dom de Deus, o problema é a educação que ele não tem. Nós podemos ter o dom de Deus para o ministério chamado, mas não tenho educação. Quando é que eu vou saber que a minha igreja não pode fazer um culto barulhento porque tem um vizinho ao lado? Isso já não é questão de fé, isso é questão de quê? Educação. Quando é que eu vou saber que a minha igreja, a esta hora, está a fazer, por exemplo, um culto de libertação? E até porque Jesus ensinou, queres orar? Não é preciso que o vizinho ouça a tua oração. Vai no teu quarto, fecha a tua porta, ora em segredo. E aquelas orações... Não, aí são as correntes... Aquelas não valem? Aí são as correntes ideológicas que não precisamos falar aqui. As correntes filosóficas e então eu que estou assistindo o encontro com Yahweh... Vou ficar com qual via? Vou ficar com essa daqueles que podem gritar ou fico com essa daqueles que vai no Deus quarto? Deus não é surdo para você fala gritar. Em silêncio. Não, tem aqueles momentos quando estamos em grupo, as orações, não é? Sim, é o normal. Não, é sozinho mesmo, é sozinho. Ele é sozinho. Não, isso até eu procuro controlar nas pessoas que me cercam. Eu digo, você não pode estar no teu quarto a dormir. Ou é de noite, é de madrugada, você levantou-se para orar e está ali a gritar e incomoda até as pessoas da casa. Eu oro de maneira que nem minha esposa eu incomodo. Claro. De madrugada. É o modelo de oração bíblica. Eu ensino isso aos meus filhos, porque o próprio Jesus disse, entra no teu quarto e ora em silêncio. E não temos problema de barulho nas orações, não temos esse tipo de problemas. Bem, nós agora, na nossa igreja, existe também já, acho que a partir do século XIX, né? Século XIX, século XX, e agora estamos no século XXI. Sim. Nasceu esse movimento, que se chama Movimento Carismático, que é precisamente também, a verdade deve ser dita, porque se eu não disser a verdade, na mesma você vai descobrir, não é? Sim. Você pesquisa, né? É verdade. Então, na verdade, dizer que na nossa igreja não fazem orações de barulho, mas não é de barulho, mas... Para quem não está, na verdade vai ser um barulho. Vai ser um barulho. Sim. E existem aquelas orações que os próprios carismáticos, não é? Assim que se chama, chamam de oração, corrente de oração. Significa aquele momento que a pessoa... Intenso. Quer dizer, parece que entre Deus e essa mesma pessoa, quer dizer, há uma contemplação plena, hein? Quer dizer, Deus está aí e eu também estou aqui. Afinal, qual é a novidade aí? Como é que é exatamente isso? Permitam este momento. E exatamente é isto. Esse momento, não vou lhe mentir, existe. A nossa igreja já tem movimentos, todas as nossas paróquias. Existe a igreja que o pároco, às vezes não aceita. Esse movimento eu não quero aqui. Isso parece mais de igreja, não sei de onde, não, isso aqui não quero. Mas, de qualquer jeito, as pessoas estão a precisar. E porque também esse movimento é muito importante. Mas não é um movimento mau, né? Não, defeito, não é uma coisa má diríamos, para é um grupo de oração. Sim, a oração em agora, si não é deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar para falar tranquilamente. Existe. Só que existe também dentro da própria igreja, existem pessoas que às vezes não gostam porque acham que aquilo é muito barulho. Sim, porque eles depois ficam tão assim a contemplar o próprio Deus, que aquilo não deixa mais espaço para uma outra pessoa intervir, enfim. É um momento de contemplação que encontram. E esse movimento também, de alguma maneira, na verdade, faz com que algumas pessoas que tinham miolhos de ir lá para aquele tio candomblé, aquele tio quimbanda, não é? Aquelas pessoas todas, depois, e muitas delas, depois de fazer experiência lá fora, porque já fui lá, não encontrou. Nós temos uma canção a ter que falar disso. Eu fui um malfeitor, segui deste mundo. Exatamente isso, uma oração assim, uma canção assim. Depois regressam para a igreja. A igreja para dar o quê?
a bênção. Porque já andou aí, foi maltratou o irmão, fez aquilo, e agora não encontrou paz. Afinal de contas, agora, depois de girar todo mundo pensando que talvez os quimbandas e outras pessoas, não é? Fossem aqueles que deviam resolver o seu problema, mas agora a pessoa descobre, entra em si própria e descobre que afinal só existe uma pessoa que pode resolver os problemas da sua própria vida. E este aqui é Deus. E muitas dessas pessoas estão nesses grupos, que se chamam grupos de oração carismática. Oração é um chamado do Espírito Santo. Exemplo, exatamente na isso. nossa Existe sociedade, naturalmente. como ser humano, sabemos que temos ser humano com diferentes temperamentos. Há uns mais agressivos, há uns muito calmos, há uns que falam muito, há uns muito calados. Imagina a igreja, nós chamamos, vamos supor, é um local onde você tem todo tipo de quê? De pessoa. Você não escolhe temperamento. Sim. Você não diz, olha, aqui só entra a pessoa de temperamento calmo. Não, na igreja tem todo esse tipo de pessoa. Então, claro que quando está-se a orar, e aliás, aquilo é uma questão espiritual. Não é um trabalho do pastor coordenar isso não, também? Ele coordena, não é. Mas agora, existe aquilo que o padre disse. Esses momentos não podem separar. Então, para aquelas pessoas que não são religiosos, não professam nenhuma fé, que estão a assistir o encontro com Yahweh, eles podem ficar calmos, que não é algo excessivo. Eu quero só salvar algo aqui. Porque eu já não tenho mais tempo. Eu quero só salvar algo aqui. Nós temos a igreja num local, antes, no princípio, nossos cultos saíam das 18 às 19h30. Mas o vizinho ao lado vinha incomodar-se conosco, porque estão a fazer barulho. Mas os rapazes lá da rua, quando metessem aquelas colunas na rua, era quase a semana toda. E eles não falavam? Eles não falavam. É assim na sociedade. E nós fazemos um barulho dentro do horário normal, até às 19h30. Nós ainda não estamos a fazer a poluição sonora, não é? Orávamos das 18 até às 19h30, terminou tudo. Ele vinha incomodar-se. Mas os jovens na rua metiam as colunas que às vezes nem nós conseguíamos cultuar. Maratonas e tal. Ali na rua. Ninguém contesta isso. Uma explosão total. O dia, às vezes a semana inteira estão fazendo uma publicidade de uma certa festa, a semana inteira. E agora, quem vai lá disparar? Jaime, eu concordo. Isso não nos incomoda a igreja, que é apenas uma hora e meia que está a incomodar? Então, isso levanta o seguinte, a igreja tem oposição, e a oposição é o diabo. É o diabo. Então, ele cria esses mecanismos para tentar parar a igreja. Mas também não podemos deixar de concordar. A igreja, nos últimos dias, parece que a igreja incomoda. Não é? E o que muitos, não sei se são capitalistas, se são quem, não é? Se são comunistas, se são quem, não sei lá. Não é? Eu já encontrei uns comunistas a fazer isso. E a arquitetar como fazer com que a fé, a igreja desapareça. Lá é um vídeo que eu vi isso aqui, talvez também tenha visto, né? Não, ainda não vi, mas todo onde diz, não sei se já desgravei, mas onde arquitetava um grupo assim, tipo nós aqui presentes, como acabar com a fé das pessoas, acabar com a igreja. É só o Jaime trabalhar, lhe dá parece que mais de 8 horas a trabalhar. Ele quando for à sua casa, lá vai ficar cansado, não vai depois mais ter tempo de quê? De orar. Okay. E essa então será a nossa forma de proceder. Mas com relação acabou já, não é? Nós já estamos a terminar, não. Toda mesmo já a última palavra ao pastor, ao padre e ao apóstolo. Assim, de para nós finalizar. O meu realizador não para. Okay. Ele não para eu só queria dizer também. Não, ele não para de me avisar. Nessas questões, por exemplo, até o Estado angolano está chamando isso de proliferação de seita. Primeiro, o Estado angolano, com toda a sua maquinaria, não tem capacidade para entender as coisas espirituais. Não tem. Isso não é assunto do Estado. Os pastores estão lá a trabalhar, não deviam ajudar a entender, agora, assessorar. O que acontece? O presidente é assessorado por pastores, não, pode líderes. ter. Temos até uma profetisa que está lá como assessora. Não podem... Mas o que estamos a dizer? Não é que o governo não pode meter mão. Ele pode estabelecer balizas. Mas a questão espiritual de oração, por exemplo, se um pastor prevaricar, dormir com uma irmã, roubar, aí é o crime, aquela questão da lei. Mas na questão espiritual, o Estado não compreende nada. Mas agora o que eu queria dizer é o seguinte, os erros, para terminar, não são de agora. Nos séculos passados, fez-se guerras santas usando o nome de Deus. Fez-se inquisições usando o nome de Deus. O próprio Senhor Jesus disse assim, olha, vai chegar um tempo que até aquele que vos matar vai pensar que está fazendo um trabalho a Deus. Então, esta questão é uma questão espiritual. Nós concordamos que tem muita gente falsa nesse meio. Mas a única forma de combater isso é a educação. E a educação, não é? Sim, o conhecimento bíblico,
Conhecendo Cristo, que é a verdade te liberta para você não ir no caminho torto. Muito obrigado. Okay. Palavras. Então, para a nossa igreja, esse tempo, nós estamos no tempo da quaresma, é tempo de jejum, de oração e esmola. Então, já convido aqui a TV Palanca também para solidarizar-se com os mais pobres, os mais necessitados. É o tempo de união, de oração profunda, de entrar para si próprio, para assim fazer... favorecer, ou seja, para fortificar a nossa própria, né, fé. Tá muito bem. obrigado. Muito obrigado. Tenho dito, muito obrigado. O que eu tenho a dizer é que busquem conhecer Cristo. Buscar conhecer Cristo é chegar à verdade. Cristo é a verdade. O que nós temos que fazer é procurar, buscar conhecer Cristo, apontar Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para as pessoas, não é? Quanto ao Estado, eu acredito que a única coisa que o Estado tem que fazer é combater a criminalidade, não limitar o que a igreja deve ou não deve fazer. Deve investir. Ah, é? Está bem. Muito obrigado. Ficaram aqui as contribuições do apóstolo Francisco, o padre Isaac Pandela e o pastor Agostinho. Muito obrigado, foi bom ter estado consigo em sua companhia. Para a semana temos encontro marcado. Aproveita, faça a subscrição no nosso canal. Nós vamos. Para a semana temos encontro marcado. Tchau, tchau, tchau. Quando chamarmos, por favor, respondam. Até mais. Até mais.